No século XX, nasceu um impostor. Tal homem era dotado de uma inteligência sem igual. O mesmo criara uma disciplina chamada Química, a qual poucos conseguiam entender. Contudo, um grupo de 3 estudiosos prometeu-se a si mesmo ultrapassar os entraves da mesma, nomeadamente o ciclo do cobre. Ser o monstro que a vida nos torna. Esforço-me por descobrir a forma de fugir à norma. Ser o monstro que a vida nos torna. Esforço-me pelo meu filho, esforço-me pela família, esforço-me pelos amigos, boy, esforço-me pela vida. Bom dia. Apesar de termos sido roubados no sorteio pela Kika, passamos cá hoje para fazer uma esplêndida apresentação sobre o ciclo de cobre, que representa a EL.2. Explicaremos, pois, como o mesmo se comporta no nosso cotidiano e na sua parte química. O cobre é classificado como o terceiro metal mais utilizado pela indústria. Portanto, para além de todo este conhecimento químico que devemos ter, há que entender que o mesmo está presente de forma avassaladora no nosso dia-a-dia, tanto é que é utilizado há mais de 10 mil anos. Isoladamente, a sua principal aplicação é em equipamentos e sistemas elétricos, como os fios que conduzem eletricidade. Isso dá-se porque o cobre é um metal dúctil, maleável e tem grande condutividade elétrica. Por outro lado, o cobre pode ser comercializado como suplemento alimentar, devido à sua importante influência no bom funcionamento do organismo humano. Contudo, a sua extração implica inúmeros impactos ambientais ao ser extraído, sendo retirado na seguinte forma: incorporado na calcopirite. Neste projeto, iremos dar ênfase à realização e observação de uma sequência de reações químicas, tendo como início e fim o cobre. Além disso, pretendemos também calcular o rendimento deste processo de reciclagem, que, para além de promover a poupança dos recursos naturais, permite uma considerável redução no consumo de energia e água, diminuição de resíduos, que provoca a continuação de solo e águas, e ainda redução na emissão de poluentes atmosféricos. Para além disso, o metal reciclado tem praticamente todas as características do metal comum, o que permite que o material seja reciclado muitas vezes sem perder as suas características e qualidade. E como já dizia Lavoisier, na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Já estando a audiência contextualizada e informada superficialmente sobre o que é o cobre, passamos então para o parâmetro mais teórico deste projeto. O cobre é um dos 118 elementos químicos da tabela periódica, pertencendo ao grupo 11, período 4 e bloco D. A mesma organiza-se de acordo com a informação extraída a partir da configuração eletrónica de cada elemento químico. Existem, portanto, 18 grupos, 7 períodos e 4 blocos. Neste ano é também necessário a introdução do novo conceito, a afinidade eletrónica, que nada mais é que a quantidade de energia libertada por um átomo ao receber um eletrão, e é de realçar a sua diferença em comparação com a energia de ionização, que se concebe pela quantidade de energia necessária a fornecer a um átomo para que este liberte um eletrão. De modo geral, a afinidade eletrónica aumenta da esquerda para a direita e de baixo para cima na tabela periódica. Entretanto, algumas poucas exceções podem ser observadas, como o átomo de cloro que, embora esteja numa posição inferior na tabela, possui maior afinidade que o átomo de flúor. Se investigarmos melhor a tabela periódica, entendemos que existem 3 tipos de elementos: os metais, os não metais e os semimetais. Os metais, como o caso do cobre, encontram-se maioritariamente no bloco S e D da tabela periódica. O bloco S é o conjunto de grupos cujos elementos possuem um eletrão de maior energia na orbital atômico S. Além disso, o eletrão de maior energia de um elemento químico é denominado de eletrão de transição. No caso do bloco D, pertencem a este todos os elementos que possuem eletrões em orbitais do tipo D, em preenchimento ou acabadas de ser totalmente preenchidas. O cobre é classificado como um elemento ou metal de transição. Agora vocês devem estar a perguntar: o que é isso? Bem, nada mais são aqueles cujos átomos possuem uma orbital de A incompleta, ou que podem originar, pelo menos,
um íon que possua uma orbital-dia incompleta. Quase todos os elementos químicos pertencentes ao bloco assim o são, mas existem exceções. O zinco, por exemplo, apesar de pertencer ao bloco D, não é um elemento de transição, dado que possui na sua configuração eletrónica o subnível D totalmente preenchido, mas o cobre, por outro lado, é de facto um elemento de transição, uma vez que pelo menos um dos íons tem tendência a formar o cobre 2+. Existem três tipos de ligações químicas: a covalente, a iónica e a metálica. A ligação covalente estabelece entre átomos de elementos não metálicos e é caracterizada por uma partilha mútua de um ou mais pares de eletrões de valência que constituem a molécula, levando a cada átomo ligado a adquirir uma configuração eletrónica de gás nobre. Entre os átomos, caracteriza-se por intensas forças de atração eletrostática entre íons de carga contrária, formados por transferência de elétrons de um átomo de um elemento metálico, formando um íon positivo, para um átomo de um elemento não metálico, originando um íon negativo. As ligações van der Waals podem ser de três tipos: dipolo-dipolo, estas resultam da atração entre moléculas polares; dipolo permanente e dipolo induzido, que são o resultado da atração entre uma molécula polar e uma molécula inicialmente apolar; e as forças de dispersão de London, que resultam de atrações que ocorrem entre moléculas apolares. Além disso, temos as ligações de hidrogênio, que são um caso específico das ligações dipolo-dipolo. Aqui, as ligações acontecem entre um átomo de hidrogênio e uma molécula polar ligado a um átomo muito eletronegativo, o flúor, o oxigênio ou o nitrogênio. E a ligação metálica caracteriza-se pela partilha de elétrons deslocalizados por todos os átomos. Há uma força de atração entre cations e elétrons deslocalizados. A ocorrência de ligação metálica está associada a átomos que apresentam baixa energia de ionização, várias orbitais de valência vazias e um número de elétrons de valência menor do que o número de orbitais de valência. Os elétrons deslocalizados que existem no metal, ao possuírem uma grande mobilidade dentro da rede, permitem que a passagem da corrente elétrica através do metal ocorra com facilidade. Por este motivo, os metais são exímios condutores elétricos. Contudo, ao aplicar-se uma diferença de potencial, esses elétrons livres passam a ter um movimento orientado, fazendo com que o mar de elétrons se desloque, por repulsão do polo negativo para o polo positivo da fonte de tensão, que é o sentido real da corrente elétrica. A alta mobilidade dos elétrons deslocalizados é responsável pelo brilho do metal, visto que os fatores de luz são absorvidos com maior facilidade por elétrons livres que conseguem, facilmente, saltar até um nível de energia mais elevado. Quando caem novamente de nível, a energia é reemitida como luz. A cor do metal é definida pelo comprimento de onda da luz que é reemitida. Também é de realçar a sua maleabilidade, visto que os metais têm capacidade de se deformarem e moldarem, em resposta a uma força aplicada, uma vez que os elétrons deslocalizados protegem os cations uns dos outros, prevenindo assim a repulsão entre eles, o que faz com que o metal possa mudar de forma. E por último, mas não menos importante, a sua ductilidade, uma vez que os metais podem ser moldados num cilindro, porque seus cations alinham-se protegidos uns dos outros, enquanto o mar de elétrons se envolve. Nessa atividade laboratorial, vamos realizar uma série de reações químicas que envolvem o cobre metálico, o reagente inicial e o produto final. A este conjunto de reações químicas dá-se o nome de ciclo do cobre. Este ciclo mostra que o cobre metálico, tal como os outros metais, pode ser reciclado várias vezes por processos químicos. A reação A e E são reações de oxidação-redução. Neste tipo de reações ocorre transferência de elétrons de uma espécie química para a outra. Numa reação oxidação-redução existem duas espécies químicas. Uma ganha elétrons, ou oxidante, e outra que capta elétrons, o redutor. O redutor é a espécie química que, numa reação química, cede elétrons, isto é oxidada, provocando a redução da outra espécie química. Na reação D, ocorre uma reação ácido-base. Uma reação ácido-base é uma reação em que ocorre a transferência de prótons. Nestas reações, existem um ácido e uma base.
Um ácido é toda a espécie química doadora de íons H+, e uma base é toda a espécie química aceitadora de íons H+. Na reação B, ocorre uma reação de precipitação. Este tipo de reações consiste na combinação de sais solúveis em solução aquosa, que originam pequenas partículas sólidas que ficam em suspensão no seio de uma solução, ou seja, precipitado. Este sal é muito pouco solúvel, ou seja, com baixa solubilidade. Na reação C, ocorre uma reação de composição por calor. É de realçar que todas as reações são exotérmicas retirando a C, ou seja, são reações que transferem energia para o exterior, sob a forma de calor, num sistema fechado que, então, fornece energia às suas vizinhanças. Passemos então para a parte matemática, cujo objetivo é determinar as concentrações das substâncias químicas, de modo que possamos realizar as reações previamente vistas. Primeiramente, determinamos a massa de solução para 1 decímetro cúbico. De seguida, conseguimos calcular a massa de ácido clorídrico, visto que a porcentagem da massa é de 33%. De seguida, calculamos o mol de ácido clorídrico e, tendo o mol, sabemos a concentração. Tendo agora as concentrações e sabendo o volume final, conseguimos calcular o volume inicial a retirar. Para as outras substâncias, repetimos o processo previamente explicado. Todo lo hicimos para soñar. Todo lo hicimos para soñar. Cae, cae, cae. Cae, cae, cae. Cae, cae, cae. Soñar. Depois de tantos erros, Sabíamos que estava na hora de mudar. Inicialmente, cortámos um fio de cobre de modo a obter uma amostra aproximadamente de 0,3 gramas. Como o fio não estava nem limpo nem brilhante, mergulhámos o mesmo numa solução de ácido, e seguidamente com álcool, e depois secámo-o com papel. Depois voltámos a pesar o metal numa balança digital e registámos o valor que obtivemos. Seguidamente enrolámos o fio e colocámos o mesmo num goulé de 250 cm cúbicos. Esforço-me pela vida, esforço-me para não ser mais um filho da puta. Bem, o ciclo do cobre inicia-se com uma reação de oxidação ou redução, na qual o cobre é oxidado por ação de 4 ml de ácido nítrico. Nessa reação há a formação de NO2, que se liberta sob a forma de vapores alaranjados, perigosos para a inalação. A cor azul esverdeada no fundo do recipiente deve-se à formação do seu NO3. De seguida, adicionamos 6 gramas de hidróxido de sódio, formando-se um precipitado, visto que a reação entre o nitrato de cobre e o hidróxido de sódio origina hidróxido de cobre, um sólido azul claro, pouco solúvel em água. Esforço-me por descobrir a forma de fugir à norma, de ser o monstro que a vida nos torna. Posteriormente, aquecemos a solução quase até à ebulição, havendo
uma de composição em óxido de cobre de coloração negra e água. E, em seguida, deixamos repousar o óxido de cobre e decantamos o líquido cuidadosamente para não perder o depósito sólido. Adicionamos cerca de 200 ml de água destilada e decantamos mais uma vez. O que vive em mim não é diferente do teu, só difere no ambiente onde cada um se desenvolveu. A essência que desperta. Segue-se a síntese de sulfato de cobre, ao adicionarmos 15 ml de ácido sulfúrico, por reação ácido-base originando no sal, o sulfato de cobre e água. Medimos 1,3 gramas de zinco em pó. Não te aparece? Ou será que a morte que não vês em ti é uma benesse? Sofre mais quem não esquece. E na outra adicionamos o mesmo à solução. De seguida agitamos até que o líquido sobrenadante ficasse incolor. Quando a libertação de gás ficou muito pouco intensa, decantamos o líquido sobrenadante. Como ainda havia zinco por reagir, adicionamos 10 ml de HCl de concentração de 6 mol por decímetro menos 3 e aquecemos ligeiramente a solução. Assim que não se observou a libertação de gás, decantamos o líquido. Em seguida, lavamos com cerca de 10 ml de água destilada e repetimos este procedimento por mais 2 vezes. Por fim, fizemos uma última lavagem com acetona. Ser o monstro que a vida nos torna. Esforço muito por descobrir a forma. Assim, Depois, com a ajuda de uma espátula, transferimos o cobre para um vidro de relógio previamente pesado e secamos na estufa. Medimos depois a massa do cobre obtido e realizamos que a massa foi a seguinte. Ao subtrairmos a massa de vidro de relógio com o cobre reciclado pela massa de vidro de relógio, obtivemos o valor da massa do cobre reciclado. E ao dividirmos este valor pela massa de cobre inicial, obtivemos o rendimento de 46,666. a discrepância obtida no rendimento pode ter origem em certos erros, como por exemplo, na decantação do óxido de cobre pode ter havido perdas de líquido. Outro facto que poderá estar associado ao baixo rendimento será o facto de algum cobre ter ficado alojado nas paredes do gobelé. Pode também ter ocorrido erros nas medições de massa devido à má calibração das balanças ou erros acidentais. Consideramos então que esta é uma experiência bastante interessante, pois reciclar materiais é um dos pilares de qualquer desenvolvimento continuado e sustentado, visto que os recursos naturais são limitados. Como podemos constatar, o cobre pode ser reciclado por processos económicos e com baixo consumo energético. Contudo, nas nossas mãos apenas foi desperdiçado. Y cuando ella sale, nadie la vigila. Como ella no hay dos iguales. Primera en la fila. Aunque yo me muera por ti, orgullo más por mí. Aunque tú quieras los oídos regalados. Aunque yo me muera por ti, orgullo más por mí. Cada uno que se lo coja a su lado. Y me dice que nada aporto. Y de pelea a veces estoy harto. Le tiran 2, a veces de 4. Y ninguno se la lleva al cuarto. Y me dice que nada aporto. De peleas me siento harto. Le tiran 2, a veces de 4. Y ninguno se la lleva al cuarto. Dice y cuando ella sale, y cuando ella sale, y cuando ella y cuando ella y cuando ella no salía, mira, dice y cuando ella sale, hay personas que ella no domina. Y cuando ella sale, no pasea la calle ni en la esquina. Y cuando ella sale, hay personas que ella no domina. Y cuando ella sale, no pasea la calle ni en la esquina. Y cuando ella sale, hay personas que ella no domina. Y cuando ella sale, no pasea la calle ni en la esquina. Y cuando ella sale, hay personas que ella no domina. Y cuando ella sale,
No pasea la calle ni en la esquina. Passemos então para a parte matemática. Ela é amiga da minha mulher, pois é, mas vive dando em cima de mim, enfim. Ainda por cima é uma tremenda gata, pra piorar minha situação. Se fosse mulher feia tava tudo certo, mulher bonita mexe com meu coração. Se fosse mulher feia tava tudo certo, mulher bonita mexe com meu coração. Não pego, eu pego, não pego, eu pego, não pego não. Não pego, eu pego, não pego, eu pego, não pego não. Minha mulher me perguntou até qual é. Eu respondi que não tô nem aí. Menti. De vez em quando eu fico admirando, é muita areia pro meu caminhão. Se fosse mulher feia tava tudo certo, mulher bonita mexe com meu coração. Se fosse mulher feia tava tudo certo, mulher bonita mexe com meu coração. Não pego, eu pego, não pego, eu pego, não pego não. Não pego, eu pego, não pego, eu pego, não pego não. O meu cunhado já me avisou que se eu der mole ele vai me entregar. A minha sogra me orientou, isso não tá certo, é melhor parar. Falei, ela não quis ouvir, pedi, ela não respeitou. Eu juro, a carne é fraca, mas nunca rolou. Falei, ela não quis ouvir, pedi, ela não respeitou. Eu juro, a carne é fraca, mas nunca rolou. Ela é amiga da minha mulher, pois é, mas vive dando em cima de mim, enfim. Ainda por cima é uma tremenda gata, pra piorar minha situação. Se fosse mulher feia tava tudo certo, mulher bonita mexe com meu coração. Se fosse mulher feia tava tudo certo, mulher bonita mexe com meu coração, yeah. Não pego, eu pego, não pego, eu pego, não pego não. Não pego, eu pego, não pego, eu pego, não pego não. Minha mulher me perguntou até qual é. Eu respondi que não tô nem aí. Menti. De vez em quando eu fico admirando, é muita areia pro meu caminho.